A gente vai falar sobre essa campanha do Coritiba, uma campanha de segundo lugar até agora, e na minha opinião a grande diferença na comparação com os outros anos tem a ver com a postura do Coritiba fora de casa. E é nisso que a gente vai dar uma olhada e tem a ver com o jogo contra o Botafogo nesse final de semana. Aqui está a escalação do Pachequinho, né? Ele não tinha o Galdesani, por isso escalou o Jonas. Obviamente que muda a característica. O Jonas até começou bem o jogo, né? Com alguns passes longos. Ele até participa do lance do pênalti, o primeiro em cima do Rildo, e daqui a pouco a gente vai mostrar, mas no resto é a mesma formação. O Coritiba parte de um 4-4-2, com o Thiago Real se movimentando entre as linhas, com o Rildo sendo o atacante que dá profundidade pelo lado, o Kleber normalmente procurando esse jogo entre linhas. A ideia, ela não mudou, obviamente que você tem uma mudança mais radical de característica. E isso que é interessante, e que a gente vai observar agora em duas imagens, como o Coritiba se comporta bem fora de casa. Primeiro na organização defensiva, e aqui a gente vê que o Coritiba tem um padrão de marcação e normalmente é um bloco médio, ou seja, o Coritiba marca a partir do meio de campo. Em duas linhas de 4, a segunda com o Thiago Real lá do lado direito, Jonas, Alan Santos e Rildo fechando o lado esquerdo, e dois atacantes que normalmente pressionam ou os zagueiros adversários ou a linha de volantes, e foi isso que aconteceu no jogo contra o Botafogo. E é isso que é interessante notar. Essa para mim é a principal diferença. O Coritiba, diferente de temporadas anteriores, consegue manter o mesmo padrão, seja nos jogos do Couto Pereira ou como visitante. Contra o Botafogo o time oscilou, teve problemas defensivos, até porque o Botafogo aposta muito na bola longa, como teve que fazer nesse lance aqui. E a defesa, especialmente a dupla Márcio e Erling, não se comportou da mesma maneira ou com um desempenho igual aos jogos anteriores. Mas o tipo de marcação segue o mesmo padrão. E aqui a gente vai ver uma outra imagem que para mim ela é ainda mais simbólica, que fala como também o Coritiba é ousado em vários momentos dos jogos no momento de marcar. Aqui o Botafogo tenta sair jogando, é um tiro de meta, e o Coritiba está todo posicionado no campo de ataque. Antes a gente mostrou o Rildo, que estava aqui atrás, agora não, ele está adiantado. Obviamente que essa marcação, a altura de onde o Coritiba escolhe marcar, depende muito do posicionamento da bola. Era um tiro de meta para o Botafogo. Por isso que tem aqui Rildo, tem Henrique Almeida, tem Kleber, e aqui a pressão no homem que vai receber a bola. Tem o Thiago Real aqui do lado, mas já tem Alan Santos e Jonas tirando o espaço. Aqui o jogador do Botafogo, Rodrigo Lindoso, não vai ter nem tempo, nem espaço para pensar para fazer a jogada. E por que eu selecionei essa imagem? É aqui que o Jonas faz o desarme, Coritiba retoma a bola, ele já liga para o Rildo, que sofre o primeiro pênalti. Separei esses dois trechos, digamos assim, do jogo do Coritiba para mostrar como o time do Pachequinho tem tido ideias claras, independente do palco. Coritiba conseguiu fazer isso, mesmo na Vila Belmiro, mesmo na Fonte Nova contra o Vitória, e contra o Botafogo seguiu o mesmo padrão. Com momentos de instabilidade, com o segundo tempo que não teve o mesmo rendimento, até porque o time não conseguiu ficar tanto com a bola, a linha defensiva também não esteve tão bem, e a dupla de zaga comprovou isso, né? Até o Erling falhou no segundo gol do Botafogo, mas o Coritiba tem uma ideia de atuação. E essa ideia fica mais clara a partir do momento que você consegue executá-la também nos jogos fora de casa. Normalmente um time forma a sua identidade quando está num cenário adverso, e é o caso, né? Jogo contra o Botafogo, uma boa equipe do Campeonato Brasileiro, e o Coritiba tentou repetir os seus princípios de jogo, mesmo atuando como visitante.